ficar pronto, senhor presidente. Obrigado. Bom dia. Iniciando a sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, do dia 8 de outubro de 2024, a qual está sendo gravada e será disponibilizada posteriormente. O Dr. Eduardo Soares de Mello não está presente nessa sessão por motivos de saúde. Os demais juízes confirmaram a presença do sistema de parte. Eu vou iniciar a sessão. Muito bem. Em face da ausência do Dr. Eduardo Soares de Mello, o processo de JR Delivery Comercial Limitada, que é um recurso ordinário, será retirado de pauta. Vamos começar os trabalhos com o processo de Wisewood Soluções Ecológicas S.A., relator do Dr. Carlos Henrique. Vistas minhas, só um momento. Muito bem, doutor Carlos, rapidamente, só nos relembra rapidamente os autos. Ok, presidente. O auto é composto de 6 infrações, creditamento indevido. A empresa apresentou a decisão de primeira instância foi julgada parcialmente procedente o auto de infração, cancelando o item 1, ratificando a multa combinada para os itens 2 a 6, nos termos do artigo 85.2 da linha C, combinado com o parágrafo 1º, 9º da Lei 6.374. Foi a primeira Câmara Julgadora deste egresso tribunal deu parcialmente ao recurso ordinário, tá, para a Wisewood. A empresa, a recorrente, apresentou recurso especial, requerendo nulidade absoluta da decisão proferida em primeira instância. Fazenda Pública também apresentou recurso especial, tendo a representação parecer concluído pelo provimento do recurso especial interposto pela Fazenda Pública e não provimento do recurso especial interposto pela atuada. Diante das decisões da Câmara Superior das Câmaras Julgadoras proferidas e os processos, a recorrente apresentou memorial, a Câmara Superior julgou os recursos especiais interpostos, anulando parcialmente a decisão proferida em sede de recurso ordinário em razão da ocorrência de decisão extrapedita e por ofensa ao princípio da não surpresa relativa aos valores concernentes à devolução de mercadorias efetivadas pela empresa corrente, com a correspondente estorno do crédito, bem como aqueles com os quais não houve registro de entrada a empresa e do crédito correspondente que tenha sido reconhecidos ex officio pela decisão recorrida, devendo as partes serem intimadas e se manifestar sobre tais pontos para, sobretudo, possibilitar as verificações se há documentos suficientes para afirmar ou infirmar a conclusão do acordo dessas questões somente se fosse preferido no julgamento da Câmara Julgadora. A empresa recorrente esclareceu que não tomou os créditos que traz notas fiscais que havia no registro de tais notas fiscais registradas, requerendo provimento integral do recurso ordinário, função da anulação do julgamento anterior, e em seguida apresentou o memorial novamente. Diante dos casos, houve um julgamento, do qual eu conheço o recurso no mérito, para dar-lhe parcial provimento, para cancelar o item 2, com exceção dos pagamentos que foram realizados pela empresa de forma de fato comercial, relativamente às notas fiscais final 682, 697, 698, 709, 710, 786, 817, 788, 790, 792, e para a empresa Link Comercial, relativamente à nota fiscal 11.230, que não puderam ser considerados como prova de pagamento por faltar outros elementos para afastar a veracidade da relação com a recorrente. Item 2, cancelar o item 4, cancelar o item 6, com exceções que foram realizadas para a empresa Superpol Plat, relativamente à nota fiscal 36, que não puderam ser consideradas como prova de pagamento. Item 4, limitar os juros de maior incidência, o principal multa taxa Selic, com fundamento na súmula 10. E item 5, mantendo demais a decisão proferida em primeira instância, que cancelou o item 1 e manteve a atuação em relação aos itens 3 e 5 do auto-fração. Assim como eu votei, presidente. Agradeço, doutor Carlos Henrique, e vou passar para o meu voto. Pedir visto dos autos para analisar o voto do relator, cujo bem elaborado relatório peço licença para adotar. Inicialmente, repiso o quanto decidido nos autos até o presente momento. A decisão em primeira instância cancelou o item 1, não havendo recurso de ofício em razão da sua dispensa nos termos do artigo 1º da Portaria CAT 142, de 2009. A primeira Câmara Julgadora deu parcial provimento do recurso ordinário, em verbis. E o seguinte, considerando, portanto, os fundamentos acima expostos e tudo mais que dos autos consta, conheço o recurso ordinário e dou-lhe parcial provimento, modificando a referida decisão para excluir da autuação os respectivos valores relativos à devolução de mercadorias efetuadas pela autuada. Item 2,
cita as notas fiscais, item 3 cita as notas fiscais, item 5 também cita as notas fiscais, item 6 cita as notas fiscais. E quanto às operações em que não houve o registro da entrada autuada, item 2 também citando as notas fiscais, e item 4 citando a nota fiscal. A Câmara Superior decidiu. Em conclusão, renovando os venhos do relator, conhece parcialmente o especial Fernando Público para, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para anular parcialmente a referida decisão recorrida, por ocorrência de decisão essa petita, por ofensa ao princípio da não surpresa, cabendo retorno dos autos à instância, a qual, para que se intime as partes, para inquerendo manifestação dos seus fundamentos jurídicos supracitados no item 39 anterior, e somente após seja proferido novo julgamento sobre a matéria, permanecendo a hora subestada o julgamento do especial contribuinte. Assim, o julgamento do recurso especial do contribuinte foi sobrestado e determinado retorno aos autos a essa instância para novo julgamento da matéria contida no item 39 decidido que expôs. Com efeito, no caso aqui concreto, embora os fundamentos jurídicos sobre as questões de afastamento da autuação quanto aos valores relativos à devolução de mercadorias efetuada pela autuada, com correspondentes estorno dos créditos, bem como aqueles para os quais não houve registro de entrada no autuado e do crédito correspondente, tendo se reconhecido ex ofício pelo qual recolhido, entendo que essa louvável atividade juridicante não pode ser simplesmente desconsiderada pelo TIT-SP. Contudo, as partes devem ser intimadas a se manifestar sobre tais pontos. O intimado contribuinte vai apresentar a sua manifestação, requerendo que seu recurso ordinário seja integralmente analisado, considerando os esclarecimentos e documentos apresentados. Como exposto acima, a autuada foi intimada e apresentou manifestação. No entanto, a Câmara Superior determinou a intimação das partes, e não houve intimação pela Fazenda Pública com ausência de sua manifestação. Assim, entendo que os autos não estão aptos sobre o julgamento e devem ser concedidos a oportunidade para a manifestação da Fazenda Pública Estadual. Pressuposto no sistema artigo 25, caput da Lei 13.457, convém o julgamento de diligência, para que a Fazenda Pública Estadual, em querendo, apresente a manifestação com as matérias contidas no item 39 da decisão proferida pela Câmara Superior. Então, é assim que eu voto. Então, pelo meu entendimento, a Câmara Superior determinou a intimação das partes. O contribuinte foi intimado e eu não vi intimação da douta representação fiscal para sua manifestação. Então, entendo por bem que deva ser concedida essa oportunidade a fim de evitar qualquer nulidade processual. Então, é assim que eu voto. Senhor presidente, se me Sim. permite um comentário, quando o doutor cita de forma genérica a Fazenda Pública, assim, precisaria ficar mais claro se é o autor do feito ou se é a representação fiscal, né? Ok. E nesse caso, eu entendo que seria mais profícuo que se enviasse os autos para o autor do feito, porque uma das alegações aí sobre a qual ele tem que se manifestar é exatamente a não escrituração de notas fiscais de entrada, né? E aí ele que tem mais acesso a esse tipo de documento para poder falar, olha, realmente eu me enganei, eu coloquei nota fiscal a mais ou a contribuinte não tem razão. Então, eu acho que seria melhor uma pedido de manifestação ao autor do feito e depois, naturalmente, o processo passa pela representação fiscal, né? Ok. Não, eu acredito que não há problema. Então, vou fazer a pequena correção aqui do voto. Um momento. E aí eu vou pedir uma gentileza para o senhor presidente também, quando houver o registro dos votos, eu vou colocar novamente a minha manifestação, porque por problemas aí do EPAT, quando há um pedido de vista, a manifestação que eu fiz na sessão anterior, ela se perde. Então, eu gostaria de colocar novamente. Ok. Muito bem. O meu voto está registrado. O doutor Carlos também confirmou o voto. Então, vou possibilitar que o doutor Pedro coloque sua manifestação, que já tinha sido colocada anteriormente. Ok.
Pronto, já está registrado, senhor presidente. Acho que não há necessidade de ler. Quando voltar a manifestação do autor do feito, aí a gente rediscute novamente o processo. Muito obrigado. Ok. Muito bem. Os votos estão registrados, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Será que entrou o seu voto, senhor presidente? Eu acredito que sim. Eu estou vendo aqui no final Entrou sim. para que a Fazenda Pública. O doutor mudou o parágrafo final, não? É no final. Acho que o último. Talvez você tenha que fechar e abrir, talvez não esteja atualizado, né, doutor Pedro. Tá, então deve ser isso. Tá legal. Obrigado, senhor presidente. Então, eu vou iniciar a votação. Presidente, eu estou olhando aqui, o parágrafo 7 está predisposto com exigência para que a Fazenda Pública Estadual inquilino apresente sua manifestação. Não está aparecendo a conversão para o autuado. Tem o penúltimo parágrafo. Assim, entendo que os autos não estão aptos a julgamento, devem ser concedida a oportunidade para a manifestação do auditor fiscal de rendas autuante e após a douta reputação fiscal. Beleza. É o penúltimo parágrafo. Tá bom, então ele já direciona, perfeito. Muito bem, encerrada a votação. Doutor Rodrigo, então o processo foi convertido em diligência para a manifestação da Fazenda Pública Estadual em relação ao tema, a matéria em discussão. Muito obrigado, doutor Inácio. Obrigado. Bom dia. Bom dia, bom julgamento a todos. Muito obrigado, bom dia a todos. Só um momento. Passa para o processo de Cabum Comércio Eletrônico S.A. em recurso de misto de meratoria a protesto por sustentação oral. Só um momento que eu vou fazer registro da presença do patrono. Muito bem, trata-se de recurso originário, recurso de ofício, interposto com adesão proferida pela DTJ2, que julgou parcialmente procedente o AIM. Só um momento aqui, que o acesso está um pouco ruim. São 4 acusações fiscais: deixar de pagar o imposto devido por substituição tributária, na qualidade de contribuinte substituído, apesar de regulamento notificado, nos termos do artigo 267, inciso 1, a linha B. Trata-se de aquisições de mercadorias sujeitas ao pagamento do imposto por substituição tributária, conforme previsto nos artigos 313-Z17 a 313-Z20 do regulamento, supostamente realizadas com a empresa DTEC Brasil Comércio de Material para Escritório Eireli, que seria o sujeito passivo por substituição tributária. Entretanto, a suposta empresa fornecedora de mercadorias teve eficácia da sua inscrição estadual declarada nula por simulação da existência do estabelecimento e do quadro societário, conforme apurada pelo procedimento administrativo de constatação de nulidade de inscrição estadual. Razão pela qual as notas fiscais de sua emissão foram declarados documentos inidôneos. Acreditar-se devidamente semestre por escrituração no registro de entradas da EFD,
Trata-se de aquisição de mercadorias acobertadas de notas fiscais eletrônicas com emissão atribuída à DETEC, Brasil Comércio e Material para Escritório Eirene, que foram consideradas inidôneas por ter havido simulações sem estabelecimento do quadro societário. Receber e estocar mercadorias desacompanhada da documentação fiscal, uma vez que os documentos fiscais que acobertam as operações foram desclassificados nos termos do inciso 1 do artigo 84 do regulamento. Trata de aquisição de mercadorias acobertadas de notas fiscais eletrônicas com emissão atribuída à DETEC, Brasil Comércio e Material para Escritório Eirene. Quarta e última acusação fiscal, receber e estocar mercadorias desacompanhada da documentação fiscal, uma vez que os documentos fiscais que acobertam as operações foram desclassificados nos termos do inciso 1, artigo 184 do regulamento. Tais operações foram acobertadas por notas fiscais eletrônicas com emissão atribuídas também à DETEC, Brasil Comércio e Material para Escritório Eirene, que foram consideradas inidôneas por ter havido a simulação de estabelecimento do quadro societário. A decisão em primeira instância, que julgara improcedente o auto de infração, foi anulada pela 8ª Câmara Julgadora. Em nova decisão em primeira instância, o auto de infração foi julgado parcialmente procedente, com a limitação do cálculo dos juros de mora sobre o montante de imposto e multa taxa Selic. A doutora Interpretação Fiscal ofertou parecer propugnando ou não pelo menos de ofício. Inconformado com a decisão em primeira instância, o contribuinte interpôs o recurso ordinário e contra razões interpôs recurso ordinário e contra razões ao recurso de ofício, apresentando em seguintes alegações: nulidade material da auto-infração contra 81, decadência em relação aos fatos geradores ocorridos entre janeiro de 2014 a dezembro de 2014, existência de precedente vinculante sobre a matéria de recurso repetitivo 1148444 e súmula 29 do STJ, jurisprudência do título sobre o tema, idoneidade das operações realizadas e perfeita aplicação dos precedentes no caso concreto, admissão do relatório circunstanciado contra a realização das operações, incompatibilidade entre a atuação do item 2 da atuação com os itens 3 e 4, aplicação do princípio da construção, não é devida a multa em razão do caráter confiscatório e desalinhamento com a jurisprudência do STF, ilegalidade dos juros, aplicação do artigo 527-A do regulamento, impossibilidade da cobrança de juros acima da taxa Selic. Por fim, requer a nulidade do item 1 do AIM, a decadência da cobrança cujos fatos geradores tenham ocorrido entre janeiro a outubro de 2014, a improcedência da autuação, subsidiariamente o cancelamento do item 2 do AIM pelo princípio da construção, o cancelamento da multa pelo seu caráter confiscatório, o cancelamento ou redução da multa pela aplicação do artigo 527-A do regulamento e ser renegado pelo meio de ofício. A doutora Interpretação Fiscal manifestou-se por não pelo recurso ordinário. Este é o relatório. Doutor Tiago, fique à vontade para realizar a sustentação oral. Bom dia novamente a todos. Agradeço ao relator pelo detalhado relatório, que foi muito bom, facilitará bastante a minha sustentação oral e vai acelerá-la. Eu peço licença para projetar uma breve apresentação, só apenas para seguir de guia para a nossa conversa rapidamente. O senhor já consegue ver? Perfeito. Então, começando, eu vou dizer rapidamente o seguinte, O que se discute hoje, neste processo, é justamente a questão, o ponto central no processo é o aproveitamento ou não do crédito, o pagamento solidário, enfim, decorrente das notas fiscais declaradas inidôneas. Antes de começar nossa defesa com relação ao mérito e as preliminares, eu acho que é muito importante explicar aos senhores como se dá o processo de cadastramento dos fornecedores no CABOM. Ali funciona como se fosse um pregão eletrônico, mais ou menos é um ótimo comparativo. O CABOM tem um sistema, esse sistema de compras integrado, em que o fornecedor faz um cadastro, fornecendo seus documentos, fornecendo contrato social, fornecendo cartão CNPJ, todos os documentos normais de regularidade que mostram que está ativo, em funcionamento, faz o seu cadastro é aprovado, e a partir de então, quando há necessidade de se realizar uma compra, seja ela de todos os produtos que o CABOM comercializa, que são inúmeros, ali é colocado no sistema, eu preciso adquirir 1000 calculadoras HP. E os fornecedores que se interessam ali colocam suas condições, o seu preço, a sua entrega, e a partir de então é realizada a compra.
E isso tudo é perfeitamente registrado, como que eu vou mostrar logo na sequência. Mas é importante ter essa premissa para entender como que se dá essa relação. É uma relação aqui automatizada neste momento, em que mostra de cara que é impossível haver qualquer tipo de conluio ou fraude em toda a realização dessas operações. Empresa que foi adquirida, inclusive, pelo Magazine Luiza, assim, uma empresa extremamente auditada, muito séria, né, naquilo que se propõe. Então, avançando, também, antes de adentrar, gostaria de situar no tempo a realização dessas operações. Tá? Isso é fundamental para a análise do processo. O KABUM e seu fornecedor, naquele momento, a DETEC, que foi alvo justamente da fiscalização que gerou o auto de infração, mantiveram operações comerciais entre 2014 e setembro de 2016. Quase 2 anos após a última relação comercial que houve a declaração de inidoneidade do seu fornecedor DETEC pelo Estado de São Paulo. E em 2017 houve a declaração de inidoneidade pelo Fisco Federal, informando, inclusive, efeitos prospectivos a partir do ato declaratório, que eu trago o número logo mais à frente. Mas isso aqui é fundamental entender que as operações ocorreram muito antes de qualquer indício de que havia inidoneidade ou qualquer problema fiscal, qualquer problema de irregularidade junto ao fornecedor. Pois bem, aqui eu apenas resumo os itens que já foi resumido pelo senhor relator, eu vou pular em benefício do tempo. Vou direto para a primeira preliminar, que alegamos a nulidade de capitulação do item 1 do auto de infração. Por quê? Rapidamente. O item 1, ele é capitulado e fundamentado no 267.2b do regulamento do ICMS. E o que diz esse artigo? Não recolhendo imposto pelo título passivo por substituição. 2. Tratando-se de débito não declarado em guia de informação. O débito fiscal poderá ser exigido, enfim. No processo, é fato incontroverso que o fornecedor fez todas as declarações pertinentes a ele. Isso está na fiscalização. Então, não se trata de débito não declarado. Se trata de débito declarado, não pago. É verdade, evidente. Mas não é declarado. Foi declarado, perdão. Não se aplica o inciso 2 desse artigo. E eu trouxe fundamentos, tanto da decisão recorrida, também houve nas contrarrazões do fisco, nas folhas 13.839. Ambos, né, atacam justamente a intenção do legislador de que não faria sentido somente cobrar do seguinte da cadeia, né, quando não fosse declarado, simplesmente a intenção era acobertar aqueles que não foram efetivamente pagos, mas em respeito, claro, a esses argumentos, fato é que a letra da lei não diz isso. A letra da lei é muito clara em tratar somente de débito não declarado, que não é a situação dos autos, repito. Em razão disso, me parece muito claro que o item 1 deve ser integralmente cancelado por conta desse fundamento. Partindo na sequência, também é fato incontroverso, isso foi admitido também em decisão e em relatório de fiscalização, em que não há nenhum tipo de conluio, não há fraude, isso é totalmente incontroverso nos autos. Não havendo fraude, se aplica o 150, parágrafo 4º do CTN. Então, portanto, há a parcela de janeiro a dezembro de 2014 atingida pela decadência. Se requer imediatamente a aplicação neste caso. Seguindo em frente, para não ocupar muito tempo, como também adiantou o senhor relator, é o caso da aplicação dos precedentes qualificados, que tenemos vinculantes a todas as esferas, de que, havendo boa-fé, isso é controverso, porque não há a afirmação positiva de que não houve conluio, não houve fraude, não houve combinação. Há também fato incontroverso de que houve a veracidade das compras, isso eu vou mostrar logo aqui na frente. Então, em razão desses dois pilares, boa-fé
mais veracidade das compras, é totalmente lícito o aproveitamento dos créditos. E não ser compelido, inclusive, a reverter o crédito e, além disso, pagar o ICMS devido pela outra parte, e que havia totalmente irregularidade no momento da realização das operações entre as partes. E isso que é muito claro nesse processo, que precisa ficar muito claro para os senhores. Em que pese a orientação dos precedentes qualificados, o TIT, né, analisando a jurisprudência do TIT, ele aumenta os critérios, aumenta as exigências para que isso fosse considerado. Elencamos aqui as 4, que bem das vezes, na maioria das vezes, ele é exigido, e vamos verificar que todos eles são cumpridos. Primeiro deles, a comprovação da veracidade das operações. Isso seria totalmente desnecessário, porque, como eu falei, é fato incontroverso. Eu coloquei, inclusive, as folhas aqui em diversos momentos, tanto a fiscalização quanto as manifestações ocorridas no processo atestam de que não há dúvidas de que as operações ocorreram. Mesmo assim, nós trouxemos uma robusta prova nos autos, indicando aqui essas telas desses sistemas, aquele que eu mostrei logo no começo, mostrando a aquisição aqui pela DETEC. Trouxemos vários kits, mostrando funcionários, pedidos de compra, aprovação, notas fiscais de entrada, saída, conhecimento de transporte, extrato bancário de pagamento, recibo de entrega, registro no balanço, registro no estoque, notas fiscais de saída. Então, tem todo o caminho das operações, estão devidamente registrados, comprovados, com todos os documentos possíveis que essas operações colocam. Por exemplo, trouxemos por amostragem, as aquisições realizadas pela DETEC originaram 73 mil notas de saída nesses anos que foram objeto das operações comerciais. A título de exemplos, então somente, pegamos uma nota fiscal, aqui é de número 26.105, emitido pela DETEC em fevereiro de 2014. Então, deste lado esquerdo tem o pedido, o detalhe. Aqui do lado direito, a nota fiscal emitida pela empresa, pelo fornecedor. O conhecimento de transporte dessa mesma nota, desses mesmos equipamentos. O pagamento realizado. O registro de entrada desses produtos no estoque. Aqui ficou muito pequeno, mas está muito claro no processo. A relação de todas as notas fiscais de saída a consumidores, decorrentes daquela aquisição anterior, e alguns exemplos das notas fiscais de saída de compra de consumidores emitidos pelo CABUM. Nossos consumidores aqui, pessoas físicas, que aqui a gente está tratando justamente de calculadora HP. Então, a existência da operação é muito clara. Além de ser fato controverso nos autos, que prescinde de prova, há prova robusta e suficiente para que isso seja afirmado corretamente. Há, evidentemente, comprovação dos pagamentos, como eu já passei, mas aqui eu elenco todas as folhas em que há os extratos bancários de pagamento, os comprovantes de pagamento e as notas fiscais. O terceiro ponto, e o mais importante, que foi inclusive nos fundamentos, né, da decisão recorrida, que não teria ter sido, em tese, verificado à época e comprovado ativamente, né, que o CABUM se preocupou em observar a regularidade fiscal do seu fornecedor. Mas está aqui no processo. Além do seu cadastro, né, no seu sistema, em que foram fornecidas todas as informações, caso contrário, não teria sido feito cadastro algum, o fornecedor emitia nota fiscal eletrônica. Eu lembro muito bem do Dr. Argos, né, num curso que eu fiz com ele há alguns anos atrás, e isso fica muito claro para mim, a emissão de nota fiscal eletrônica é pressuposto de regularidade. O fornecedor irregular não emite nota fiscal eletrônica. E aqui todas as notas fiscais são eletrônicas. Então, isso por si só deveria ser o suficiente para se comprovar este item. Mesmo assim, há no processo o registro que o próprio fisco identificou a transmissão das obrigações acessórias. O próprio fisco confirma a regularidade aparente na sua fiscalização no processo. Há diversos documentos da época, contrato social, cartão CNPJ, relação de estoque do fornecedor, folha de pagamento, declaração do contador
indicando o estoque, balanço patrimonial 2013, 2014, inventário 2014, 2015. Então, há documentação robusta de que a época das operações comerciais, lembre-se, 2 anos antes da declaração de idoneidade estadual, o fornecedor era plenamente regular. Não só era regular, como fornecia todos os seus equipamentos. As operações existiram, as vendas foram realizadas. E mais importante aqui, tem um ato declaratório executivo da Receita Federal, que eu comentei logo no início, de setembro de 2017. Também 1 ano após o término da relação comercial entre as duas partes. E aqui, esse ato declaratório executivo confirma, declara a inidoneidade com efeitos prospectivos, dali para frente. Então, entendemos dessa forma, concluindo esse primeiro trecho, de que é muito claro aqui, tanto a realização das operações, como a boa-fé do Cabum em todas essas operações. E partindo para o final, já para não cansá-los, tá? Trouxe em destaque aqui, caso, né, os senhores entendam pela manutenção do auto de infração, que seja aplicado o princípio da construção entre os itens 2 e 3. Porque no item 2 entre 3 e 4. Porque no 3 e 4 há a cobrança do ICMS próprio da DETEC. A diferença é com relação ao tipo de transporte e a multa que é aplicada. E são os mesmos documentos fiscais dos créditos do item 2. Então, entendemos aqui pela defesa de que um abrange o outro, portanto, deve ser aplicado o item da construção para que não seja absorvido pelo outro. E ainda em derradeiro, deve ser aplicado o 527A do regulamento ICMS, caso seja totalmente mantido o auto de infração. Então, senhores, eu queria destacar apenas esses itens, né? Existem outros, como o doutor Inácio colocou muito bem no seu relatório, mas o que é fundamental são esses que eu coloquei e eu fico integralmente à disposição dos senhores para qualquer esclarecimento. Muito obrigado. Agradeço, doutor Tiago, pela objetividade e vou passar o voto. No tocante ao recurso de ofício, a decisão primeira instância limitou a aplicação dos juros à taxa Selic. A súmula 10 desse título foi revisada nos seguintes termos. Os juros de mora aplicados ao montante de imposto e multa exigidos à autoinflação estão limitados à taxa Selic. O artigo 52 da Lei 13.457 determina o caráter vinculante das súmulas perante os órgãos desse título, assim a sua observância é obrigatória. Destarte mantém a limitação dos juros de mora aplicáveis ao montante de imposto e à multa à taxa Selic. Por exposto, com esse nego o provimento de recurso de ofício. Passo a apreciar o recurso ordinário. Relativamente à alegação de nulidade material da autoinflação contra o item 1, não existe razão autuada. Os fatos relatados no item 1 do AIN remetem à falta de pagamento de imposto devido por substituição tributária, em razão de autuada ter adquirido mercadorias sujeitas ao regime de tributação, acobertadas por documentos inidôneos, ou seja, a natureza da inflação, a pessoa infrator, no caso autuada, contribuinte substituída, estão determinadas com segurança. Deste modo, não há pretendida nulidade no sistema do artigo 11 da Lei 13.457 de 2009. O instrumento jurídico que declara a inidoneidade possui caráter meramente declaratório, pois apenas reconhece uma situação pré-existente, assim, não constitui qualquer situação jurídica nova. Assim, tenho que, em sendo a natureza declaratória, a época em que houver a constatação da inidoneidade ou a publicação do ato de declaração, não influi na validade do documento fiscal emitido de forma irregular, que é nulo por si desde o seu surgimento. Destarte em fase natureza declaratória não constitutiva, os efeitos decorrentes de um documento fiscal nulo desde o seu surgimento independe da época em que esse fato foi constatado ou da publicação do ato de declaração. Deste modo, os documentos que acobertam as operações são nulos, como prevê o artigo 184 do regulamento. Assim, em sendo nulos, não se pode considerar que o imposto devido fora declarado pelo fornecedor em situação irregular perante o fisco, que, ademais, tem a sua inscrição estadual nula desde a abertura do estabelecimento. Ainda na hipótese de documentos idôneos, não é possível considerar o estabelecimento irregular como substituto tributário, uma vez que as normas atinentes pressupõem a regularidade do substituto e do substituído tributários. No processo DRT 14.1078, 320/2011, voto vencedor ilustre doutor José Roberto Rosa foi exposto perante a Câmara Superior. O suposto fornecedor foi considerado inidôneo em virtude da simulação da existência do estabelecimento, o que implica que a efetiva origem da mercadoria é desconhecida. Assim, não há que se dizer que o imposto não foi declarado em dia pelo substituto, pois esse é desconhecido. Abriga-se nas trevas da clandestinidade.
Deste modo, em sendo desconhecido aquele que seria o sujeito passivo por substituição, não se pode considerar que houve débito declarado em guia de informação, não servido para tanto ou quanto o estabelecimento irregular, com inscrição em história nula de sua origem, possa ter declarado ao fisco, para dar a aparência da sua regularidade de simulação. No processo da RT 13 40.670/2014, foi decidido pela Câmara Superior. Ademais, mesmo que a interesse aplicável ao artigo 267 do regulamento, o contribuinte não demonstrou a boa-fé nas operações, como reconheceu a própria decisão recuída. Assim, ainda que é plenamente caracterizada a acusação fiscal de receber mercadoria sem documentação fiscal. Ou seja, entendo que não seja possível que o contribuinte que não tenha comprovado a boa-fé nas operações com documentação fiscal idônea possa ter o mesmo tratamento de um contribuinte que tenha adquirido mercadorias de fornecedor e documento fiscal idôneo. Tanto start não ocorreu a pretensão da autuada. Quanto à decadência, o item 2 do AIN trata a acusação de crédito indevido ao imposto. Para a hipótese, a matéria relativa à decadência está pacificada nesse título pela súmula 9. Nas autuações originais da escrituração de créditos indevidos do ICMS, aplica-se a regra decredencial prevista no artigo 173, inciso 1 do CTN. Assim, aplica-se aos autos a regra decredencial prevista no artigo 173, inciso 1 do CTN. O artigo 52 da 3457 determina a caráter vinculante das súmulas perante os órgãos de julgamento de CITIT. Deste modo, não ocorreu a pretensão autuada. Em relação aos itens 3 e 4 do AIN, a matéria já foi apreciada pela Câmara Superior, que a unanimidade decidiu no processo da IT 14 4014 484/2012, relator Dr. Fábio Henrique Bordini Cruz. Ora, como já dito anteriormente, o recebimento de mercadorias, matéria versada em saldos, não caracteriza fatiador, não havendo que se faça a declaração de débito por essa operação, tampouco a antecipação do pagamento de imposto. Aplicável, pois, a regra do artigo 173.1 do CTN. Nesse sentido, também expus no processo da 14 4005 180/2012, em voto vencedor perante a Câmara Superior. Assim, para os itens 3 e 4 do AIN, aplica-se a regra do artigo 173, inciso 1 do CTN, para a contagem do prazo de declaração. Por fim, para o item 1, também se aplica a regra do artigo 173, inciso 1 do CTN, para a contagem do prazo de declaração, como decidido pela Câmara Superior no processo da ET 14 4085 802/2016, relatoria doutora Maria Augusta Sanches. Diz o seguinte: quanto ao mérito, deve ser prestigiado o entendimento do acordo recuído, visto que em infrações que envolvem responsabilidade por solidariedade ou por supletividade, em que não há qualquer pagamento ou atividade por parte do contribuinte a ser homologada, deve ser aplicada a regra decredencial do artigo 173, inciso 1 CT. Então, de start, não ocorreu a pretensão autuada. Aprecio em conjunto os itens 3.3 a 3.6 do curso ordinário, por se tratar de matérias correlatas com o mesmo tema, a boa-fé exposta pelo STJ no RESP 1148444. Como já exposto, o instrumento jurídico que declara a inidoneidade possui caráter meramente declaratório, pois apenas reconhece uma situação pré-existente. Assim, não constitui qualquer situação jurídica nova. Start falta a natureza declaratória não constitutiva, os efeitos do documento fiscal nulo desde seu surgimento independem da época em que esse fato foi constatado ou da publicação do ato de declaração. Ademais, o STJ, no RESP 1148444, admitiu a possibilidade de índice fiscal das situações pendentes autos, sancionando o adquirente, pois condicionou o aproveitamento do crédito destinatário à demonstração da veracidade das operações de compra e venda e, deste modo, a boa-fé das operações. Assim, não se trata de o fisco comprovar a má-fé, mas sim que o destinatário de mercadorias comprove que tomou as cautelas suficientes para a demonstração da sua boa-fé. O artigo 36 da 674 condiciona o direito ao crédito desde que as mercadorias estejam acompanhadas pelo documento fiscal hábil, emitido por contribuinte em situação regular perante o fisco. Assim, a não colunatirada do imposto é considerada, como também dispõe a Lei Complementar 86 de 96, em especial o artigo 23. Portanto, não é admissível a citação de créditos amparados por documentos fiscais inidôneos. Os pedidos de emissão de notas fiscais eletrônicas são realizados antes da efetiva realização de operações sujeitas ao ICMS, denotando uma pretensão futura. Assim, o fisco verifica os aspectos formais do pedido e autoriza a emissão de notas fiscais. No entanto, o fisco desconhece a efetiva realização das operações, pois tais fatos ocorrerão futuramente. Portanto, a existência formal do fornecedor à época das operações ou a autorização para emissão de notas fiscais eletrônicas não são atestados. Homologação ou validação do mesmo tácito da efetividade das operações não pode servir para eximir a responsabilidade daquele que efetivamente praticou operações de ICMS,
quer como comprador destinatário, quer como vendedor ou fornecedor. Nesse sentido, expôs a portaria CAT 162 de 2008. Nesse sentido, há o dever expresso, previsto no artigo 22A da 6374, diz o seguinte: sendo que o contribuinte, por si, por seus prepostos, ajustar a relação de operação ou prestação com outro contribuinte, fica obrigado a comprovar a regularidade perante o fisco, de acordo com o item 4, parágrafo 1º, artigo 36, e também exigir o mesmo procedimento de outra parte, quer essa se figure como remetente à mercadoria ou prestador de serviço, quer como destinatário ou tomador, respectivamente. Observe que o artigo 22A da Lei 374 não está atribuído a atividade de fiscalização para o destinato de mercadorias, mas sim a obrigação de apresentar provas ou operações em que fez parte. Quanto às provas, a Câmara Superior de Justiça, o STJ, aceitaram o argumento da boa-fé destinada às mercadorias acobertado por documentação fiscal inábil, desde que haja demonstração da veracidade de operações de compra e venda. Conforme folhas 1133 a 1150, o suposto fornecedor estava estabelecido em duas salas comerciais, conjuntos 507 e 508, Rua Silvio Bueno, 1660, São Paulo, SP, local inviável para o volume de operações praticadas. Venda de 57 milhões em 2013, 78 milhões em 2012, 89 milhões em 2015, 62 milhões em 2016, corroborando e informado pela senhora Soraya Fernandes, funcionária de recepção, de que o prédio não oferece infraestrutura para referir a movimentação de mercadorias. As pessoas que constam como sócios do CADESP não foram localizadas nem reconhecidas pelo senhor Luiz Bruno, gerente predial do edifício em que estaria estabelecida a DETEC, sendo que quem possuía crachá para entrar e sair do edifício eram os senhores Roger e Wander Cauano, sendo noticiado que o senhor Roger Cauano fazia parte de uma organização acusada de praticar vários crimes, como descaminho à sonegação fiscal. Assim, o quadro societário do suposto fornecedor era composto por interpostas pessoas, e o seu estabelecimento era incompatível com a realização de operações relativas às notas fiscais emitidas. Em se tratando de simulação de estabelecimento, o suposto fornecedor atuava com aparente regularidade. Nesse sentido, poderia cumprir as obrigações acessórias, emitir notas fiscais, ter conta bancária, dentre outras. No entanto, tal fato não exonera o destinatário de mercadorias do seu dever de cautela, na verificação da regularidade das operações e da qualidade do comprador, em face do artigo 22A da Lei 6374. Nesse sentido, observando que não há controvérsia contra o sistema de mercadorias, nem que a autora as tenha adquirido, é fato que as notas fiscais que dão suporte às operações são idôneas. E assim, a questão é, de acordo com as provas, verificar a demonstração da boa-fé destinatários das mercadorias conforme a súmula 509 do STJ. Verifica-se que a autuada foi responsável pelo transporte de mercadorias, ao menos em pequena parte, no dizer da autuada, e como consta da acusação do item 3 do AIM, de acordo com as notas fiscais listadas, folhas 55 a 56, e reconhecido pela autuada, folhas 1226 a 1758. Mesmo que tenha sido responsável por pequena parte do transporte, como alegado, a autuada devia ter ciência de que o local da saída das mercadorias é incompatível com as operações, sendo que todas as acusações fiscais, itens 1 a 4 do AIM, se referem ao mesmo emitente de notas fiscais. Nesse sentido, a Câmara Superior, no processo de 14.40.04.385/2012, relator Dr. Paulo Gonçalves da Costa Júnior, decidiu pela ausência de demonstração de boa-fé quanto a autuada fora responsável pelo transporte de mercadorias do fornecedor, uma vez que nessa condição tinha e deveria necessariamente ter ciência da situação irregular. O dever de cautela em razão do artigo 22A da emenda 374, por parte da autuada, torna-se ainda mais relevante quando se pratica operações da ordem de R$4 milhões, 2013, 7 milhões em 2014, 5 milhões em 2015, como exposto pelo auditor fiscal atuante, as folhas 13.838. Mesmo sem uma visita física, uma mera pesquisa na internet no endereço suposto fornecedor, mostra que ele estava localizado em edifícios de salas comerciais sem estrutura para o volume de operações. A adoção do seu particular modelo de sistema de compras deve ser um contribuinte que assume os riscos inerentes, dentre os quais fragilizar a obrigação prevista no artigo 22A da emenda 74, ou seja, não pode ser oposta como excluindo sua responsabilidade perante o fisco. Note-se que mesmo o pregão eletrônico dos entes públicos não exime a responsabilidade perante o Tribunal de Contas, e dentre outros exige-se atestado de capacidade técnica operacional do vendedor, artigo 30, parágrafo 1º da Lei 866/93, não constando que a autuada tenha agência similar para os seus fornecedores. Quanto à comprovação do pagamento, entendam que, per si, não é suficiente para comprovar a veracidade da compra-venda, uma vez que poderá atestar apenas a existente movimentação financeira, mas não ocorrente operações como declaradas nas notas fiscais.
Nesse sentido, a Câmara Superior, no processo da ETC 2.10.334.77/2011, relatora Dr. Egger Padilha Maciota, decidiu. Ora, no caso que devido haver, na evidência de boa-fé do contribuinte, a suposta documentação compulatória de pagamentos, por si, não pode ser reconhecida como suficiente para a habilitação do crédito. No caso dos autos, nem todos os pagamentos foram em nome do suposto fornecedor, reconhecido pela autuada para 19 notas fiscais. A Câmara Superior desse título não aceita o comprovante de pagamento efetuado por terceiro, conforme o processo DT 9.6405.43/2011, relator Dr. Giancarlo Caminodin. A comprovação da boa-fé não comporta dubiedade, ou seja, não pode haver consistência no material probatório, como decidido pela Câmara Superior no processo DT 5.4029.323/2013, voto vencedor e o Dr. Alberto Podicai. Diz o seguinte: a indeferição parcial da boa-fé de per si, denota inconsistência material probatória apresentada, pois que tal princípio não pode comportar dubiedade, de modo que ou a boa-fé resta comprovado ou não se pode afirmar sua ocorrência. Pressuposto em que pese o esforço autuado diante das provas dos autos, entende que não houve êxito na demonstração da boa-fé nas operações de compra e venda com a DETEC Brasil Comércio de Material para Escritório Elétrico. Quanto à ligação da incompatibilidade da autuação do item 2 com a autuação dos itens 3 e 4, aplicação do princípio da construção, não assistimos ao autuado. O fato de os demonstrativos 2, 3 e 4, folhas 46 seguinte, indicarem as mesmas notas fiscais, não implica que se trata dos mesmos fatiadores, uma vez que cada nota fiscal pode referir a mais de uma mercadoria, sendo que cada mercadoria corresponde a um fatiador, e cada uma delas pode ter um regime específico de tributação, como substituição tributária, redução radical, alíquota diversa, etc. Nesse sentido, bem exposto ao auditor fiscal atuante. De fato, os mesmos documentos que fazem parte do demonstrativo 2, demonstrativo 3 e 4, que se referem aos itens 2, 3 e 4, respectivamente. Porém, o que os diferencia são as mercadorias e não os documentos. O fatiador de semestre não é a emissão de nota fiscal, mas sim a saída de mercadoria, ou seja, a mesma nota fiscal pode corresponder a vários fatiadores distintos. O item 1 corresponde à agência do imposto devido por substituição tributária, ou seja, diversos dos itens 2, 3 e 4 aí são relativos a crédito devido, escriturário pela autuada, o imposto cobrado por solidariedade, respectivamente. Também, o objeto da agência do item 2 do AIM é diverso dos itens 3 e 4 do AIM. Como exposto, aquele exige o crédito devido, escriturário pela autuada, e esse exige o imposto por solidariedade, artigo 11, inciso 11, para o primeiro regulamento, como consta os respectivos relatos. Nesse sentido, verifique se os valores das notas fiscais demonstrativos 1, 2, 3 e 4, folhas 20 seguintes, são diversos, embora possam referir à mesma nota fiscal, ou seja, seguindo fatos diversos contidos na mesma nota fiscal. Start não há dupla exigência por se referir à agência, valores de imposto e fatos diferentes. Assim, não procede a apresentação do autuado. Quanto à ligação de multa confiscatória, a matéria está pacificada na Comissão desse TIT, adota o entendimento exposto no processo até 8, 40, 42, 460, 2014, relator Dr. Antônio Augusto Pereira de Carvalho. Então, destaque na interpretação da requinte. A atualização de base de cálculo da multa está passeando nesse TIT por meio da súmula 13. Diz o seguinte: é legítima a atualização do valor básico da multa nos termos do parágrafo 9º, artigo 85 da Lei 674. Então, destaque mantém a incidência do juros sobre a multa. A aplicação do artigo 527-A do regulamento não é possível, uma vez que para todos os itens do AIM há exigência do imposto, o que impede o benefício conforme o caput referido à norma. Mesmo as infrações relativas ao crédito de imposto, a Câmara sobre esse TIT rechaçou a possibilidade de aplicação do artigo 527-A do regulamento, como se verifica no julgamento da acusação do item 1, relativo ao crédito indevido de imposto no processo da ETC 3, 4018-502-2013, voto vencedor do ilustro doutor Paulo Gonçalves da Costa Júnior. Então, destaque, não ocorre a pretensão da requinte, concordo meu voto, conheço e nego por meu curso ordinário. Então, é assim que eu voto. Só um momento que eu vou fazer o registro do voto. Muito bem, o voto está registrado, o processo está em discussão. Vamos pedir de vista ao Dr. Carlos Henrique. É um processo um pouco complicado, que demanda análise minuciosa das provas, então eu vou considerar as vistas do Dr. Carlos Henrique. Muito obrigado, presidente. Então, doutor Tiago, o processar em vista ao Dr. Carlos Henrique e eu vou voltar oportunamente. Obrigado pela presença. Muito obrigado a todos. Ótimo dia.
Só um momento que o sistema está um pouco lento. Muito bem, passar para o processo AGT, Armazém Gerais de Transporte Limitado, recurso ordinário. Relator do Carlos Henrique. Obrigado, presidente. Só um momento que eu vou fazer o registro da ausência do patrono. Ok, presidente. Ok, doutor Carlos Henrique nos apresenta os autos. Obrigado. Presidente, o auto é composto de uma infração, creditou-se indevidamente do ICMS montante tal, no período de junho e de agosto de 2013, a título de crédito otorgado de valores superiores ao permitido pela legislação. O recorrente apresentou tempestivamente em defesa, a autoridade fiscal se manifestou acerca da defesa apresentada, a decisão de primeira instância julgou procedente a auto-infração, inconformada, a recorrente apresentou recurso ordinário, a representação fiscal apresentou as contrarrazões propugnando pelo não provimento de recurso. A 10ª Câmara deste egresso Tribunal de Impostos e Taxas julgou improcedente o recurso interposto. A recorrente apresentou recurso especial da decisão proferida pela 10ª Câmara Julgadora. A representação fiscal apresentou parecer suas contrarrazões ao recurso especial, as contrarrazões ao recurso especial pugnando pelo não provimento do recurso. A Câmara Superior de Segredo Tribunal de Porto deu provimento parcial ao recurso especial para aplicar a súmula 10, revisada, e no mais manter a respeitável decisão recorrida. A representação fiscal se manifestou pela inviabilidade da apresentação de qualquer de medidas impugnativas previstas na legislação que rege o processo administrativo tributário paulista, em razão da decisão proferida se tratar de mera readequação do lançamento de ofício à sua nova redação súmula 10, e ainda por se tratar de decisão de Câmara Superior de última instância administrativa. A autoridade fiscal informou as de folhas 266 o parcelamento integral do débito PEP, final 292, tendo os autos sido encaminhados a este Tribunal de Impostos para manifestação quantificada das decisões proferidas após o ingresso do referido pedido de parcelamento, folhas 267 e 268. O douto presidente desse egresso Tribunal de Impostos e Taxas despachou no sentido que, tendo em vista o disposto no artigo 5º do Decreto 61.62515, estabelece que a celebração de parcelamento implica em confissão irretratável de dívida e desistência de qualquer defesa ou recurso administrativo ou judicial sobre os créditos incluídos no parcelamento. Todos os atos processuais posteriores ao pedido de parcelamento deveriam ser considerados nulos e o processo deveria ser redistribuído novamente para o julgamento de recurso ordinário. Vieram concluídos esse relatório. Vou direto ao voto. O doutor presidente desse egresso Tribunal de Impostos e Taxas despachou no sentido que, tendo visto, como bem mencionei, o artigo 5º do Decreto 61.625, que estabelece que a celebração de parcelamento implica a confissão irretratável de dívida e desistência de qualquer defesa ou recurso de defesa administrativa ou judicial. Sobre créditos incluídos no parcelamento, todos os atos processuais posteriores ao pedido de parcelamento deveriam ser considerados nulos e o processo deveria ser distribuído novamente para o julgamento do recurso ordinário. De fato, verifico, de acordo com os documentos carreados para os autos, folhas 260 e 265, a recorrente celebrou o PEP, final 292-2, em 15/12/2015, ocasião em que o recurso ordinário interposto pela recorrente em 16/11/2005, folha 73 e 78, encontrava-se ainda pendente de julgamento. Ocorre que, como brilhantemente colocado pelo doutor presidente deste Tribunal de Impostos e Taxas, a celebração de parcelamento implica em confissão irretratável de dívida e desistência de qualquer defesa ou recurso administrativo ou judicial sobre os créditos incluídos no parcelamento, todos os atos processuais posteriores ao referido pedido, nos termos do artigo 5º do Decreto 61.625 e verbos, do qual eu transcrevo o parcelamento ou pagamento de parcela 1 nos termos do decreto implica confissão retratável e expressa renúncia de qualquer defesa ou recurso administrativo judicial, bem como desistência dos já interpostos relativamente aos débitos fiscais incluídos. Por conseguinte, tendo a recorrente renunciado ao recurso interposto em razão da decisão ou parcelamento dos débitos, prevalece a decisão proferida em primeira instância, as folhas 65 e 69, que julgou o presidente o auto de infração de multa, mantendo integralmente. Antes exposto, decido por não conhecer o recurso ordinário interposto pela corrente em razão de sua renúncia pela adesão ao PEP. É assim como eu voto, presidente. Agora, doutor Carlos Henrique. Pedir apenas para fazer o registro do voto.
Já está registrado, presidente. Agradeço ao Dr. Carlos Henrique. O processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Encerrada a votação, recurso ordinário de AGT, Armazéns Gerais e Transporte Limitado, foi não conhecido. Muito bem. Como o doutor Eduardo Soares de Mello, por motivos de saúde, esteve ausente da sessão, eu vou retirar de pauta o processo JR Delivery Comercial Limitada, que é um recurso ordinário. Só um momento. Muito bem. Então, com isso, encerramos os processos de hoje. Então, podemos encerrar a sessão de julgamento dessa primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos do Estado de São Paulo, do dia 8 de outubro de 2024. Agradeço a presença de todos e pediria para o Jailson encerrar a gravação.